gente linda, tudo bom? Estamos aqui, ó, comemorando, bebemorando com duas pessoas magníficas. Uma delas vocês já conhecem, que é o professor Leonardo, de Geografia, que me faz companhia aqui já alguns programas, já foi até entrevistado. Isso. E a surpresa de hoje é um biólogo, professor, político também, muito renomado, muito conhecido aqui na cidade, que se chama professor Hernani Capilé. Isso. Bem-vindo. Muito bom, né? Bem-vindo. Pô, tô muito satisfeito, muito feliz com esse convite da Bia, né? Fiquei muito gratificado porque é uma oportunidade que a gente tem de poder, numa conversa bastante à vontade, discutir alguns pontos importantes, né, para a nossa cidade. A gente passou por um momento político agora de grande relevância. As propostas têm que estar aí sendo cobradas, exigidas para a mudança, né, da nossa cidade. E muito feliz por ter aqui um geógrafo também. Eu que tô né, bem, eu falo, gente, eu tô bem, não sou professora, né? Sou apenas, sou uma protetora de animais e tenho muito orgulho do que eu sou. Exatamente. Mas eu falo assim, sempre uma... Foi há pouco, né, gente, dia do professor, inclusive meus parabéns, né? Falei com ele já, mas não tinha falado com você, Capilé. Parabéns pelo seu dia, porque... E todos os dias, eu falo, todos os dias são dias de luta para a classe trabalhadora. E o professor ainda é muito mal remunerado diante de tudo que ele serve para a nossa sociedade, né? Que os governantes olhem com mais amor, com mais apreço. Porque sem vocês a gente não é nada. Eu não gostaria de falar que tive influência por conta de professores, até de biologia, de gostar de animais. Uhum. Então Total. eu agradeço muito. Minha mãe me ajudou, também me pôs na linha, mas se não houvessem professores... Bons professores, que me né? amparassem e falassem, Bia, olha que bonitinho, olha isso aqui. Aí eu falei, não... Poxa, animal é muito sagrado, a natureza é muito sagrada. Muita coisa. E eu devo muito aos meus professores, então é isso. Isso, parabéns a vocês, a todos vocês. Agradeço mesmo, é muito bom. Eu passo por algumas situações, né, você deve passar também. Uhum. A gente que é professor, a gente no meio da rua, a gente é muito reconhecido. Né? Reconhecido principalmente pelos nossos alunos, ex-alunos e tudo mais. E como eu trabalhei muitos anos, 33 anos na universidade aqui em São Gonçalo, na rua, não tem momento que eu não encontre alunos, né? Seja no Alcântara, seja aqui no centro, seja em Niterói, porque trabalhei muitos anos em Niterói, na universidade também. E esses encontros sempre geram um abraço, sempre geram uma fotografia. É uma satisfação para o aluno, né? Impressionante. E isso enaltece, né, o nosso ego, faz com que a gente entenda que nós deixamos um legado, que a gente tem uma história marcada na vida de muita gente. E os alunos muitas vezes chegam, pô, você não lembra de mim? Eu falo, lembro, eu só não sei o teu nome. Porque não dá realmente para gravar todo mundo. Quando parar o professor falar, professor... Você lembra de mim? Eu falar que lembra, mas na verdade, não. É porque cara, muita gente. Muito aluno, é muita gente. Aula, é muitos. E são vários turnos, né? Sim. Eu formei. Vamos lembrar de todos? Eu formei 35 mil alunos em SãoGonçalo em 33 anos. Isso lota um estádio. É muita gente, né? As pessoas... Botafogo bota mais gente? E isso é um estádio de São Januário. Já falaram para mim, pô, mas isso é absurdo. É porque as pessoas não têm ideia de que um professor, para ele fazer o salário dele, ele tem que dar aula em 10 turmas. Exatamente. Às vezes trabalhar em 3 escolas, né? Pô, e você chega numa sala, 60 alunos. 40, na outra 50. 40, na outra 50. E aí você vai formando turmas na universidade de período em período. Nesse período termina uma turma de 8º, agora entra outra turma. No meio do ano já tem aquela turma se formando. Mas eu dou aula na enfermagem, eu dou aula na farmácia, eu dou aula
Tá entendendo? Então, cursos diferentes. São pra cursos... poder fazer aquele valor X que vale a pena você estar se sacrificando. Que não é sacrificar ossos do ofício, mas tu amou, tu escolheu ser professor. Sim. Mas você não esperava que precisasse para tantos outros. Sim. Essa desvalorização na escola, é o que é lamentável, né, dentro da educação, que já vem de muito tempo, né, o desrespeito com o profissional, o professor, que é esse formador, né? As profissões todas que estão aí passam na nossa mão. Aquele professor, seja ele de química, de biologia, de matemática, de física, o médico, o dentista, o enfermeiro, todos tiveram um professor que estudou, que se dedicou, que se formou e que ensinou. Existem bons professores, péssimos, existem os excelentes. Isso é normal em qualquer área, né? Mas assim, aquele professor apaixonado, ele cria a diferença. E a gente que ama estar numa sala de aula, estar numa aula de campo, estar dentro de um laboratório, né? Ele, como geógrafo, sabe muito bem disso. Isso cria, né, um vínculo muito grande com o aluno, porque o aluno ele fica fascinado com tudo isso. E aí ele se transforma num seguidor teu, né? Um pupilo. E às vezes, né, eu na rua, eu encontro, aí é legal, o cara fala, pô, você foi meu aluno, meu professor. Sabia que agora eu sou professor, graças a você? Isso é muito legal. Quantas pessoas você motivou? Isso. Aí encontra um, cara me abraça, aí fala assim, mãe, ele foi meu professor. Aliás, quero dizer para você, o melhor professor que eu já tive. Olha. Pô, isso é demais. Renova, né? A gente fica com aquilo, vai dormir pensando, fala, é um prazer imenso. Né? É claro que tem aqueles que não gostaram da gente, que detestaram a gente. Não agrada, né? todo mundo. A gente não agrada a todo mundo. Não dá. Principalmente quando a gente não favorece, né? E que a gente é um pouco mais rígido. Né? Isso. Eu sempre... Até o pai, às vezes, e a mãe, que eu já vi isso, tentando coagir professor. Esses talvez sejam os piores. Eu já tentei, assim, eu sempre fui de resgatar o aluno. Né? Dar chance, ver as possibilidades, ver aquele aluno que realmente não conseguiu. Eu falar, olha, é o seguinte, você vai voltar daqui 3 dias e eu vou te dar uma nova prova. E aí, não vou nem lançar a tua nota, mas se vira, vou te dar a chance. Aí o cara se virava, vinha e conseguia passar, ficava pertinho, tal. Porque o aluno tem que ser resgatado. O bom professor não é aquele que reprova 90% da turma. Tem alguma coisa errada. Né? Ele não está conseguindo levar a informação. Mas voltando lá para minha filhota, né? Saindo comigo, andando, eu pego ela nos finais de semana. E vou para o shopping, ando na rua, vou para os parquinhos. E em tudo que é lugar param para falar comigo. Aí ela lá no shopping, aí veio uma menina e um rapaz me pararam, professor, e me abraçaram. Vamos tirar uma foto e tal. Aí ela saiu andando, ai papai, o senhor parece um artista. Aí eu falei, mas por quê? Ela, todo mundo quer falar com o senhor, todo mundo quer tirar foto. Poxa vida. Mas, olha, e é parecido, não deixa de ser parecido. Né? Mas é uma figura pública. Exatamente. Né? Tem muita gente te conhecendo. Até tive uma passagem muito engraçada. Lá em Búzios, eu fazia muita atividade de campo em Búzios. Essa vocês vão rir. E eu fazendo essas atividades, levando os meus alunos, a gente fica 2 dias em pousada, aí tem uns pontos estratégicos, inclusive o meu companheiro de trabalho, que é o Antônio Cunha, um grande geógrafo também, professor que atua muito com paleontologia, geomorfologia, tudo. E é um cara assim que, né, sempre acompanhava esse projeto. E a gente tinha, uma das viagens era Búzios. E a gente ia para sexta, ficava de sexta para sábado, de sábado para domingo. Fenômeno, muito bom. Vários pontos estratégicos. Búzios tem uma parte geográfica, geológica, que tem a ver com a separação dos continentes. Uma parte está lá na África, né? Muito fenomenal. E ele explicava isso muito bem, e a gente unia, fazia um programa interdisciplinar, transdisciplinar. Pô, a gente arrebentava. Aí, à noite, eu parava o ônibus perto da Rua das Pedras, aluno de universidade. Professor, a gente quer uma baladinha, quer beber uma cerveja, você vai liberar? Vamos.
Nós íamos junto, olha, mas vamos chegar lá às 10 e 2h30 todo mundo dentro do ônibus. 2h30 da manhã. Sim. Beleza, aí saía todo mundo andando na Rua das Pedras, livre e tal. E aí eles têm que assinar uma carga horária. E aí eles andam com um papelzinho da carga horária e tal. E aí vem um grupo lá e eu tô aqui bebendo uma cervejinha numa birosquinha linda, toda iluminada, que tem vários drinks, e eu tô lá com esse meu professor. Aí chegava o aluno, vinha um grupinho de alunas e aluna, professor, assina aqui logo, assina aqui e tal, vamos tirar uma foto. Aí vinha, assinava, tirava uma foto. Aí vinha outra, assinava, tirava uma foto. E todo mundo olhando isso, né? Aquela movimentação. Eu assinando, carga horária. Aí vieram duas meninas, que não eram minhas alunas, vieram andando e passaram perguntando assim, você é artista, né? Aí eu peguei e falei, sim, sim. Aí a outra falou, não falei? Eu não falei? A gente pode tirar uma foto com você? Eu falei, posso. Barato. Eu posso e tal, né? Mas a gente quer um autógrafo também. Aí eu falei, não tem problema. Como é seu nome? Eu falei, Capilé. Ah, eu já ouvi falar do Capilé e tal, não sei o quê. Beleza. Aí tiraram foto tiraram foto comigo e tudo, né? Aí eu não aguentei, cara. Depois disso eu peguei e falei pra elas. Eu falei, não, olha, eu tô brincando, eu sou professor. Ah, mas todo mundo tirando foto. Eu falei, porque é uma excursão e elas têm que fazer a carga horária e tal. Ah, mas que legal, valeu a pena, não sei o quê. Foi bacana, sabe? Barato, então, são coisas de professor, né? E até hoje tá na rua, os outros vão lembrar. É bonito e é gostoso o reconhecimento. Você vê que se uma parte não reconhece, não dá o salário adequado, quem convive e tá ali, teve o seu carinho, sua atenção naquele momento, vai sempre recordar. É o grande prêmio que a gente tem, né? É o grande prêmio. É esse o grande reconhecimento. Esse reconhecimento renova, né? Capilé, foi uma jornada essa exaustiva, né? Porque também ficou famoso por causa disso, porque virou vice, né? Junto com o professor Josemar, acabou que já foi escolhido o prefeito, a gente já sabe, né? Todo mundo já sabe. Mas foi cansativo para você também se aventurar? Você já era político, mas você também entrar nessa? Foi forte? Como é que foi? Então, eu como técnico tive oportunidades anteriores, né? Trabalhando na prefeitura, ocupando cargos sempre na área de meio ambiente, diretor de meio ambiente, superintendente de meio ambiente, subsecretário, até secretário interino de meio ambiente. E trabalhando com 4 ex-prefeitos, eu conheci um pouco dessa estrutura política de São Gonçalo. Foram 16 anos. Né? Uma boa experiência. Convivendo com 4 dinâmicas diferentes. Com Ezequiel, com Charles, com a Rosinha Aparecida e também com o Bravo, né? Então foram diferentes passagens e ali eu encontrei inúmeras dificuldades para que as ideias que eu tinha e tenho de desenvolvimento sustentável, de preservação ambiental, de construção de uma esfera diferenciada que melhore a qualidade de vida da cidade com a questão ambiental, com a arborização, com cuidado dos rios, das cabeceiras, com parques e jardins necessários para que a gente possa ter... Também, né? E também com a questão climática, a questão dos alagamentos, né? E assim, toda essa vivência, com propostas que eu trazia, elas não aconteciam. Se engavetavam, morosamente patinavam pelo caminho na prefeitura, e isso acabou me criando um estímulo para falar e pensar, poxa, vou entrar, vou fazer um movimento, vou tentar ser um vereador, para ver se minhas propostas, minhas ideias possam acontecer e trazer uma coisa positiva. Aí acabou que veio esse pensamento, né? E o primeiro momento meu foi um vínculo com a rede Sustentabilidade, um convite em 2022,
E a partir daí, eu venho trabalhando. Esse convite veio de uma pessoa fenomenal, que foi a Heloísa Helena, né? Eu fui para um congresso em Brasília, e numa das apresentações lá, a gente foi e criou um vínculo de aproximação, de amizade, de respeito. E como ela valoriza muito os professores, ela quis ouvir os meus projetos, as minhas propostas e tal. Como ela estava vindo para o Rio de Janeiro, então ela quis vir a São Gonçalo, conhecer todas as propostas, as ideias e tal, e me motivou a entrar na política e trabalhar pela rede aqui. Acabou que com 6 meses de rede, 7 meses eu virei presidente da rede Sustentabilidade aqui. Sou o porta-voz masculino, né? Primeiro porta-voz, e tem uma porta-voz feminina também, que atua conjuntamente. E aí a rede se manifestou aqui em São Gonçalo, muito pequenininha, né? E nessa conjuntura de federação, a rede é federada com o PSOL, e aí o PSOL, como majoritária, tinha um grupo maior de pessoas para serem candidatos, 20 candidatos, e nós pela rede 28 ao total. E nessa empolgação, eu já trabalhando desde novembro para a vereança, acabou que numa reunião surpresa, Josemar e Heloísa me chamaram no Rio de Janeiro para uma reunião. E lá estive com eles, e aí veio esse convite. Né? E entendendo que seria uma formação de uma chapa muito importante. E que para mim também seria maravilhoso, porque a visibilidade que o professor Josemar me daria acompanhando ele... Mas você já tem vulto, aí sim, uniu o útil ao agradável. Né? Então, isso é uma construção, né, Capilé? Exatamente. Não é apenas uma campanha, isso aí vai se construindo. Exatamente. A política vai se construindo. Né? E aí foi que eu cheguei nessa situação de candidato a vice junto com o professor Josemar. Muito simpático. Então, gente, eu vou só explicar que eu conheci o professor Capilé justamente na campanha. A gente sentou e conversou, e eu vi que ele ama, além de ser biólogo, tem profissional, casa de ferreiro, espeto de pau. Mas não, você gosta realmente do meio ambiente. Tu compra essa briga, né? Essa briga linda. E mais do que nunca hoje em dia, com a Cecília ali na campanha, com o pessoal rede, com a coisa bonita. Mas aí a gente teve essa conversa e eu entendi que você ama realmente tudo isso que tu faz, se entrega. E aqui, como programa, a gente aborda também, traz ativistas, protetores, professores, e você é o professor de biologia, que a gente tá, assim, eu tô apavorada, Capilé, sinceramente, com os rumos do nosso, esse clima, né, esse calor, esse iceberg que ontem eu vi, por acaso eu vi o Fantástico, as geleiras derretendo de uma forma que nunca derreteram antes. O que a gente pode tentar fazer para amenizar, conscientizar as pessoas, tomar medidas mais drásticas? O que poderíamos estar fazendo? Depois a gente volta na política, porque isso aí tá me deixando... Sim. Eu tô com palpitação, porque eu amo a natureza, eu amo a ecologia. Isso me faz mal, né? Angustiada. Então, a gente tá vivendo algumas catástrofes, não é de agora. Não. Já tivemos várias aqui no Rio de Janeiro, há vários anos atrás, se repetindo, e vão continuar se repetindo. Pode esperar, não é pessimismo, mas é uma realidade, né? E vários ambientalistas de grande nome no mundo, cientistas, estudiosos, né, já disseram, a própria nossa ministra Marina Silva, que hoje nós temos que nos adaptar a essas condições cruéis de mudanças que estão acontecendo no planeta, né? A influência humana é muito severa, não foi planejada a expansão que a humanidade teve, e o fato de não ser planejada, a catástrofe vem atrelada ao quê? Aos impactos ambientais, às ações antrópicas
criadas pelo homem na natureza. E essas situações não vão parar de acontecer, porque deve haver no mundo todo o interesse real. A gente tem Rio Mais 10, Rio Mais 20, Eco 92, a gente tem fóruns internacionais, protocolo de Kyoto. Eu sou muito crítico a coisas que ficam sempre no papel e na política e que não saem para a realidade. Um exemplo claro para a gente é a Baía de Guanabara. Há quanto tempo se fala de despoluição? Há quanto tempo se fala em despoluição? E se você for hoje na Baía de Guanabara, melhorou? Melhorou alguma coisa, mas uma coisa mínima. Eu falo assim para inglês ver, né? Só por cima. Uma coisa mínima. Um para quem conhece o ambiente, para quem conhece a qualidade da água, para quem conhece o que representa aquele ambiente para um animal, as necessidades do animal, rapaz, é extremamente crítico, né? Então, o volume de esgoto que chega é gigantesco. São Gonçalo, em 2022, jogou mais de 14 mil metros cúbicos ali, anuais. Então, é muita coisa. Você imaginar um Maracanã cheio, né, de cocô, de imundície, de sujeira, sendo jogado ali diariamente. Os rios todos poluídos, todos trazendo esse volume cheio de lixo, de esgoto, matéria orgânica, né? Aquelas situações putrefas que vêm para dentro do nosso ecossistema Baía de Guanabara, que vão chegar nos mangues, que vão chegar nas praias, que vão poluir todo o contexto, né? A Baía de Guanabara é um lugar maravilhoso. Darwin passou por aqui, quando entrou, tem uma das palavras dele, quando ele entrou naquela porta de entrada da Bahia ali entre Pão de Açúcar e Niterói. Ele falou: por todos os lugares lindos que passei, nada se compara a este lugar. Né? Você imagina na época dele, ele entrando, aquela paisagem, né? Sabe? Essa água linda, limpa, o ambiente. E ele ficou por tanto tempo aqui, né, caminhando em tudo quanto é lugar aqui no Brasil, né? Isso. E a gente tem os caminhos de Darwin, e eu falo assim, gente, Darwin passou aqui. Aí eu peço pra Patrick parar o carro, meu esposo parar o carro, pra eu pisar no mesmo lugar, pra ver se pega energia, porque eles já eram entusiastas disso tudo. Naturalista. Que a gente tá querendo agora brecar, como eu te falei, tipo, a gente fica, né, nessa neura, mas então não adianta a gente tentar achar que a gente vai... A gente pode tomar medidas. Sim. Mas é um ciclo que a Terra vai... Pelo momento que a gente já vem vivendo, né? Você muito tempo já... maltratando o meio ambiente. Exatamente. E como há um crescimento populacional contínuo, como há uma explosão de crescimento industrial, desde a Revolução Industrial para cá, né? Esse crescimento não para. Não há uma preocupação efetiva. Por isso que eu estava criticando as reuniões, os protocolos, Agenda 21, por exemplo. Ninguém cumpriu a Agenda 21. Raríssimos os países, tudo, né? E a própria ONU não tem poder de polícia. Então, o que acontece? Não pode coagir. Como que vai mudar? Não muda, só piora. A gente só tem visto piora. Os furacões estão aumentando por quê? A sua potência, com toda a tecnologia. Eu fiquei surpresa com o Rio Grande do Sul, né? Aquela inundação, assim, já tinha muito tempo que não havia nada parecido. E, na verdade, foi o primeiro episódio de encher daquela forma que encheu. Sim. Ai, quantos anos, né? Fizeram até barreiras de contenção por conta de uma outra que teve, uma outra enchente. Sim. Mas nada se comparou ao que teve agora. Ainda há pouco, né? Sim. Mas isso está recorrente, não só no Brasil. No mundo. Eu acho até que no deserto. Me impactou, até no deserto. O que mais me impactou foi aquele negócio foi na Indonésia? O de tsunami. O de tsunami. Sim, alguns anos atrás. Já tem uns anos já, né? Foi em 2000? Tem uns 8 anos, né, atrás. Mas foi terrível, que matou muita gente. Aquilo me deixou nervosa. Teve no Japão também. Mas tá sendo consecutivo. Só que esse já tinha impactado. Agora não, é toda hora. Aí eu já não fico impactada, eu fico nervosa, tipo assim, onde isso vai parar? A grande questão é recorrência, Como né? a gente vai evitar que isso ceife muitas vidas, acabe com o nosso planeta? Então,
eu acho que uma das questões importantíssimas nisso é organização, é um plano estratégico de acompanhamento efetivo, né? Com as prefeituras tendo um laboratório montado, com uma equipe técnica capacitada, muito estruturada, de acompanhamento, né? Com tecnologia mesmo, para acompanhamento, para que você crie efeito previsivo, para que você possa, com essa capacidade previsiva, você monitorar e buscar rapidamente a evacuação. Assim acontece no Japão, porque não tem outro jeito, né? No Japão, nos Estados Unidos, com esse furacão, o que fizeram? Todo mundo vazou. Exatamente. Foi tempo, foi na época certa, e mesmo assim morreu muita gente. Mesmo assim não morreu, né? Mas conseguiram puxar rapidamente e tal, por conta da tecnologia e tudo. Aqui no Rio Grande do Sul, em Florianópolis... Um furacão desse aqui em São Gonçalo está lascado, né? Gente, mas é sério. Porque eu não sei se tem algum laboratório que monitore o tempo. Nós temos um embasamento em algum lugar que tenha, ou no Rio ou em São Paulo. No Rio, o Rio tem uma infraestrutura boa de acompanhamento, de clima-tempo, de tudo, e de todas essas catástrofes e tal. Tem bem montada, né? Mas não é suficiente só o Rio, né? Tem que ter mais. Algumas cidades críticas, não basta pôr sirene, né? Como Teresópolis, Petrópolis. Porque a pessoa vai para onde, né? Exatamente. Não tem como correr. Isso. E aí entra uma situação que como é teu nome? Leonardo conhece muito bem, que é a questão do relevo. O Rio Grande do Sul, por exemplo, você tem um vale gigante com o Itajaí e com outras áreas que conduzem uma bacia geográfica, toda ela direcionada para o Rio Taquari, que vai embocar lá na região da Lagoa dos Patos e alaga aquela coisa toda. Exatamente. Então uma cabeça d'água gigante que vem com essa chuva toda, contínua, um volume absurdo. E aí não teve o que fazer. Então, direta com fenômenos climáticos. Já é para ser, né? O que acontece é que existem alguns fenômenos naturais e que por ação humana deixam de ser fenômenos naturais, né? Já passam a ser antrópicos, porque são potencializados. E aí entra o El Niño. E com as diferenças de temperatura, o choque de pressão de ar frio com ar quente acaba fazendo com que o ar quente não fique aderido, né, na água. Esse calor maior gera uma taxa de evaporação muito maior, né? E você tem com isso formação muito mais poderosa de nuvens. Existe um corredor que veicula, que é natural também por correntes de vento, por sobre a Amazônia, e que arrasta por dentro do centro-oeste e vão terminar exatamente na região sul. Olha isso. Né? Tudo, né? Isso. Quando acontece um evento que vem de frente fria da Antártida e dessa região, você cria um choque, e aí esse encontro de massas e pressão diferente, tudo forma os ciclones, né? Os furacões e tal. Santa Catarina teve um aí há uns 7 anos atrás, que foi um ciclone. Eu criança, não ouvi falar de ciclone. Destruiu mais de 2.000 residências, mais de 2.000 casas foram destruídas, né? Então, o Brasil está preparado para isso? Lógico que não. Não tem. Você imagina E os prédios, né? Eu fico pensando, porque tem uma grande tecnologia, você vê na parte lá oriental, né? Os japoneses, por exemplo, China, os prédios já têm para aguentar o tremor, o terremoto. A gente não tem nada disso aqui. E hoje já estão fazendo estruturas todas São Pedro, um peteleco, caiu tudo. Né? Tem muitos prédios já de plástico e borracha. Já que sustentam que, mesmo que desmorone e caia, não são estruturas... Pesadíssimas, né? Dá pra pessoa se livrar dali daqueles escombros, já. E que são flexíveis, permite que o prédio balance no tremor e
e não despenque. Agora um troço fixo, o cimento, balançou, rachou, cai. Exato, né? E machuca e vai matando. Agora, por um lado também, professor, né, você estava explicando a sua história, né, e talvez devido, né, a todo o know-how que você tem, currículo e tudo mais, era muito interessante, né, para algumas figuras públicas ter a sua imagem, porque a sua imagem trazia uma mensagem de que havia alguma preocupação com o meio ambiente, né? Mas como você disse, quando era para implementar de fato, levar as vias de fato, a coisa ficava, né, um pouquinho reticente, né? E aqui em São Gonçalo a gente tem problemas já muito evidentes na área ambiental, né? A gente tem a questão das enchentes, né, em momentos de chuva, né, muito significativas, deslizamentos, né, que também estão atrelados às chuvas, né? Na minha opinião, até devido à minha formação em geografia, né, a primeira resposta que a gente tem num determinado momento é a falta de planejamento territorial urbano, né? E como que você enxerga, por exemplo, esse casamento entre talvez arquitetos, geógrafos, biólogos, né, no caso de São Gonçalo? Porque a gente está às vésperas do verão, né? E novos desastres podem acontecer de novo. Porque a gente vive numa realidade tropical, verão é época de chuva, né? Estação úmida chuvosa, né? Na sua opinião, o que poderia ser feito nesse sentido? Seria o planejamento territorial urbano, talvez hoje a grande arma para São Gonçalo e para várias cidades brasileiras? Com certeza. Um planejamento territorial, ele organiza melhor uma cidade. Né? A gente tem alguns exemplos de cidades planejadas, bem organizadas, que acabam não sofrendo essas consequências devido ao planejamento. Né? E, lamentavelmente, muitas cidades tiveram um inchaço populacional e um crescimento totalmente absurdo e desordenado. O caso da nossa cidade, né? São Gonçalo. E, além disso, o relevo contribui muito. Muito. Né? Que é uma cidade lotada de morro para todos os lados. Tudo né? entrecortado. Então né? você tem vertentes, você cria uma faixa de escoamento natural quando chove, que se canalizam nessas vertentes e acabam despencando em bairros que foram construídos sem planejamento. Exatamente. Né? E principalmente ocupando faixas de curvas de níveis nesses morros que não são permitidas, que são faixas de risco. De risco, exatamente. Né? Se você for para vários bairros aqui, a gente pode falar de centenas de bairros de São Gonçalo, mas você pega o Novo México, é um absurdo. Você pega aqui o Engenho Pequeno. Irregular, né, professor? Exatamente. Né? E assim, a prefeitura ela foi aumentando essas faixas, esses níveis, por conta das moradias. Não tinha como expulsar, então vão aumentar. Daqui é proibido, mas aí invadem. Daqui é proibido. E assim, a faixa que era de 30 foi para 40, foi para 50, foi para 80, agora já está a faixa 100. Exatamente. Né? Então, essas faixas limite, né? todas, todas elas estão passíveis Saturado. de sofrer o quê? Um acidente catastrófico com desbarrancamento, como o Morro do Bumba. Isso aí é uma coisa assim que é real e que vai continuar acontecendo. Vai continuar, se cair exatamente. essas chuvas, como vamos então de um QG com pessoas capacitadas para que contenham de alguma forma ou que já tomem medidas para que isso não ocorra de uma forma tão que vai ocorrer de qualquer maneira, acontece no mundo todo, mas dá pra gente tentar minimizar, exatamente, né? mitigar. Dá, isso aí. E tentar avisar antes, com certa o planejamento territorial urbano seria... A gente precisa disso aqui, né? Seria. Tá porque tudo quanto é lugar. Exatamente. Antes, se houvesse um estudo e um controle disso, não haveria permissão de pessoas viverem em tais regiões por conta dessas possibilidades. Por quê? Porque aqui você corre o risco de morrer, a sua família inteira ser soterrada, você ser arrastada pelas águas, pelos rios. Não permitir construir em beira de rios. Mas se você andar nos rios de São Gonçalo, as casas todas são na beira de rio. Na beira de rio. Mas você não entra uma máquina para fazer uma dragagem, não tem como. Isso que eu ia te perguntar, por exemplo, na Praia das Pedrinhas ali, depois a gente vai entrar em outros assuntos aqui, no Manguezal,
mas Praia das Pedrinhas me intriga tanto, e eu acho ali um cartão postal belíssimo. Teria como dragar aquilo ali, porque nunca fizeram, já fizeram. Eu posso ser leiga nisso, porque eu nunca vi, nunca li, que eu gosto muito de ler jornal. Tipo, estão dragando a Praia das Pedrinhas. Por que isso não acontece? Ou já aconteceu? Me explica. Não, essa região toda que a gente pega, da Praia das Pedrinhas, as praias de Itaoca, que são Praia da Beira, da Boioa, Praia de São João, Praia da Luz, Praia do Focinho do Porco, Praia de São Gabriel. São as praias de São Gonçalo. Mais as duas que são lá de Jurubaíba, que é no meio da Bahia. Essa região toda, elas estão fundeando a Baía de Guanabara. É chamado de recôncavo da Baía de Guanabara. E essa região toda, ela tem uma dinâmica de correntes naturais, quando a maré sobe e quando a maré desce. E essa dinâmica, ela foi muito mexida e alterada quando se mexeram nas ilhas, quando se emendaram várias ilhas, foram comprometendo correntes, como a própria Ilha do Fundão. Né? Então, isso foi afetando severamente essas correntes naturais, diminuindo a energia da Bahia, a energia de movimentação. Isso faz com que os sedimentos, os elementos que são arrastados pelos rios, se deposicionem com mais rapidez e mais facilidade, assoreando toda essa região. Tanto que o fundo da região toda é muito raso, né? A região da ilha de Paquetá para trás até Magé já não é navegável, a não ser quando a maré está bem alta e vai aquelas barquinhas, lanchinhas de rabeta, entendeu? E a lembrança que eu nasci lá para Araruama, né? Aí eu tenho a lembrança de que Araruama tava, uma parte dela estava bem assoreada. Não sei se vocês lembram disso. Quando você passa ali novamente, já fazem anos isso, deu uma melhorada básica. Eu não sei como eles melhoraram aquilo ali, se foi dragando, também não sei. Eu só sei que melhorou. De repente é o fluxo, deixou entrar mais água, pode ser? Sim, alguns lugares, a partir de muitos estudos, né? Por exemplo, em Saquarema foi feito isso, né? Naquele canal. Melhorou muito a lagoa de Saquarema com oxigenação, com entrada de água mais limpa e oxigenada, com um projeto grande feito pela UF, com o governo do estado e com o pessoal lá de Saquarema. Isso trouxe uma melhoria muito substancial para a região. Esses projetos, eles devem acontecer nessas regiões, né? Eles são projetos que realmente tem um cunho científico muito bem estabelecido, com direcionamento técnico muito capaz e, sem dúvida, trazem essas diversas melhorias, né? Porém, em ambientes poluídos, como a Baía de Guanabara, o problema já é muito maior. Por quê? Nós temos aqui mais de 14 mil indústrias no entorno da Bahia. E tudo desemboca ali, E né? tudo cai na Baía de Guanabara. E olha, mais de 60% das indústrias sem um tratamento efetivo de esgoto. Então, para ter uma ideia, a Petrobras jogava por dia 800 quilos de metal pesado. Meu Deus do céu. Metal pesado na água, por dia. Você tá Hoje, falando de mercúrio, essas coisas? tudo, mercúrio, grave? cádmio, chumbo, Olha, tudo altamente cancerígena, com capacidade mutagênica e vários outros elementos aí de potencialidade desses elementos. Desse planeta, né? E aí, o que acontece? Esses elementos todos, né, jogados, potencializando toda a situação, se está comprometendo também toda a forma de vida através da cadeia alimentar, processos de biomagnificação, biocontaminação e tudo mais. Muito complicado, né? Quase que irreversível. Né? Porque para conscientizar cada pessoa e cada prefeitura. Tem um lado também, né? Assim, eu sou muito otimista, eu acho que também a natureza me permite isso, né?
ela tem os processos dela. Se a gente contribuir minimamente, a natureza também colabora, né? Sim. Só que assim, a nossa relação com a natureza dessa forma predatória tem também muito a ver com a nossa relação com o consumo, né? Como que a gente consome, como que a gente lida com essa nossa vida material, né? E essa nossa visão da natureza, ela ser só algo que a gente extrai para algum benefício, ser um recurso, e não da gente, né, se achar pertencente dessa realidade toda. Acho que tem muito a ver com essa questão capitalista, econômica, né? E da gente viver nessa bolha do consumo. Ou você acha que não? Não, acho que tem muito a ver também a questão da bolha de consumo, porque esse consumismo leva a toda essa malha de situações que a gente enfrenta, que são, na grande maioria, deteriorantes. Na grande maioria, elas são catastróficas para o meio ambiente. Porque não existe assim, uma máquina pensando no financeiro, mas não existe a máquina pensando no que isso pode ocasionar em relação ao meio ambiente e que planejamento eu tenho para evitar isso. Então eu vou produzir a PET, mas que se dane o que vai virar lá na frente. Exatamente. Né? Então, a partir do momento que se recicla, você já não acha a PET. Até mas o vidro, sei lá, do que isso, né? O que o plástico, não sei também. Mas aí teria que ter um lugar para estar eliminando o vidro. Mas eu acho que é muito mais fácil você eliminar um vidro do que um plástico. Não, o vidro leva até 1 milhão de anos para se decompor. Mas e o plástico? O plástico é em torno de 100 anos, por aí. Os dois são ruins. São ruins. Mas hoje, vocês já viram algumas garrafas que você amassa ela toda? Não, essa que você vê que é muito... Teria que ser material biodegradável. Elas já são biodegradáveis e tal. Isso ela demora muito menos. Vai demorar aí 2, 3 anos, 4 anos para se decompor. Então, já é um avanço. Já é. Né? Mas toda empresa deveria ter esse compromisso com... Tipo, entrou no Brasil, tipo o Brumadinho, lá, a tragédia, aquela coisa fatídica, terrível. Uma mineradora, né? A Vale. Eles já têm compromisso, eles fazem, né? Fazem projetos sociais, etc. Mas tem que aumentar essa linha de compromisso antes de se instalar aqui no Brasil, concorda? Sim. Porque... cara, o que o Papa fala de realmar a economia, né? Você ter uma economia, né, voltada para colaboração e não para competição, né? Enfim, são paradigmas, né? O paradigma econômico social que a gente tem é voltado para competição, né, para a criação de novos produtos de forma desenfreada. Até porque a gente estava falando do Milton Santos, né, no programa da rádio. Que é um geógrafo maravilhoso. E ele vem falando exatamente sobre essa questão, né, de você estar nessa competição idiota de produzir. Ele falou que a constrói desigualdade. Ele fala, aprendi com ele, que é geografia, professor de geografia, que a globalização ela não é boa para os pobres. Nesse modelo, não agrada os pobres, desse modelo que está. O pobre fica sempre para escanteio. É sempre o rico que se engloba, que se insere. Os objetivos deles. E eu achei interessante que a gente tem esse cunho, né, de fazer revolução, de anarquia. E Milton Santos era muito anarquia. Então eu encontrei gente... Total. É um assunto pertinente. E ele já se foi, né? Já se foi, em 2001. Já se foi, mas deixou os discípulos, né? A outro discípulo. Adoro. Agora um pouquinho de foto? Vamos. Sim, mas só para complementar a questão do assoreamento, né? O assoreamento, na Baía de Guanabara, isso tinha um cara fenomenal, um professor, né? Da UF, estou tentando lembrar o nome, se eu lembrar eu falo. E também tinha outro, que era o Ivan Pires. E esses dois trabalhavam muito com a Baía de Guanabara, foram fenomenais. E eles estudaram toda essa dinâmica de assoreamento na Bahia. Então, ela, há 20 anos atrás, ela estava ultrapassando já 1 centímetro por ano. E hoje, em algumas regiões costeiras, áreas estuarinas, como é a Baía de Guanabara, já está chegando a 3 centímetros, a 4. Olha, a velocidade, né? Então, é muito sedimento para um curto período de tempo, né? Isso reflete
toda a degradação existente na margem dos rios que desembocam aqui, nessas vertentes de montanhas, sim, nessas ocupações desordenadas que acontecem nessas regiões todas que a gente conhece e acha maravilhoso. É lindo, aquelas montanhas lindas, mas aquelas casas todas, né, que estão lá no topo da montanha. Não é bom. Não tem. Tem Angra, tem muito disso, até Mansão. E você vê que cai tudo depois. Cai e vão continuar caindo. Né? É falta do planejamento urbano importantíssimo, dessa conexão com a engenharia, com a arquitetura, com a biologia, com a geografia. Porque não é existem essas ciências todas, né? E se você faz essa conexão bem estratégica, você vai ter os pontos X que você pode fazer, vamos construir, aqui não pode, aqui é isso, aqui é zona disso, aqui é zona daquilo. Aqui exatamente. Então você faz uma lei orgânica muito mais inteligente, um zonamento ambiental muito mais bem caracterizado e desenhado. Isso salva vidas, né? A gente isso salva vidas. Quem que te inspirou para ser o que tu é agora, professor de biologia? Sei que agora é político, mas esse lado aí da biologia, essa banda boa aí da biologia. Então, isso aí tem uma passagem, volto lá na minha infância, muito, muito bacana. Eu, garoto ainda, com 8 anos, olha como a política está na minha vida, né? Meu pai cismou de ser político. Socialista, de esquerda. Opa, já gostei. E um cara que bateu de frente com a ditadura. Nós tínhamos, na época, era Arena e MDB. Sim. Eu leio, Arena. Meu sogro fala muito disso. Minha filha, eu sou da época da Arena. A Arena era a direita massiva, militarismo e tudo mais, né? E a esquerda era o MDB. E o meu pai era MDB. E ele resolveu ser político e concorreu para vereador. Ele era professor, matemático e tal, filósofo. E aí, o que acontece? O cara bateu de frente com todas essas questões, foi para cima, ganhou e rapidamente foi caçado. Imagino. Perseguido pelo militarismo. Naquele né? período. E, enfim, foram feitas várias situações de opressão em que vários candidatos não, já vereadores, teriam que assinar um documento e aceitar as imposições ou simplesmente sair daquele mandato. E foi o que meu pai fez. Meu pai desistiu e saiu daquele mandato, tal. E ele continuou sendo perseguido até ser preso e ficou num presídio político dentro da cidade. Tinha mesa de sinuca, tinha isso, aquilo, a gente ia visitá-lo, eu pequenininho, lembro, com a minha mãe e tal. E uns tios meus, políticos também, planejaram uma fuga do meu pai e conseguiram tirá-lo da prisão. E aí nós fugimos para o Paraguai. Eita, olha, tá vendo? Aí fomos para o Paraguai e fomos morar num lugar chamado Xiriguelo. Daí eu aprendi um pouco de Guarani desde pequeno, né? Que é a linguagem indígena que o Paraguai abraçou, que é uma língua brasileira, na realidade, né? E esse período foi um período assim muito sofrido, né? Porque ficamos em fazenda de conhecidos, em chácaras, um frio absurdo, dormindo em estábulos. Então a gente tinha que colocar jornais e feno nos vãos da parede para o vento não entrar. Mas nessa fuga todo mundo conseguiu sair legal, ter seu X, tudo? Sim. Aí a gente via uma luz chegando de carro, a gente já entrava em desespero. Aí eu lembro que minha mãe e meu pai puxavam a gente se escondia e tal, no meio da mata, né? E, enfim, foi bravo. E nesse período, né, nós acabamos numa fazenda de um tio do meu pai, e esse cara era um apaixonado pela natureza e pelos animais. Então ele criava inúmeros animais. E para você ter uma ideia, ele tinha eu lembro até hoje, ele tinha uma sucuri que ela dormia na varanda da casa dele.
E ele criou desde pequenininha. Domesticada. E ele deitava na sucuri, ele alimentava a sucuri e tal. E ele tinha uma anta, chamava Barão. Né? Ele tinha onça, tudo pequenininha. Tudo domesticado. E ele criava solto, e aqueles bichos, cada um mais lindo que o outro, e a gente curtia aqueles animais. E ele me levando de mão dada. Aí tinha as pontes que ele fazia com o rio, onde ficavam as antas e tal. E aquilo, né? E ele sempre falando com tanto amor. Aí ele teve uma influência imensa de eu gostar dos animais, porque ele me mostrava as aranhas, que eu amava, me mostrava os vários animais. Né? Nosso sapão não gosta de aranha. E aí, poxa, aquilo foi já desde pequeno, eu me envolvi com isso, né? A partir desse meu tio chamado Silvano. E aí depois quando voltamos para o Brasil, já livres, já tinha passado essa opressão, meu pai foi anistiado e tal, e a gente conseguiu ir para um lugarejo chamado Antônio João, que é na fronteira ali também do Paraguai, perto de Ponta Porã, perto de Bonito, essas áreas lindíssimas. Bonito mesmo, né? Daquela região. E ali eu acabei virando escoteiro. Aí já relacionou a natureza. Eu, como escoteiro, eu tive um cara que era um professor na escola, em que meu pai era diretor. Meu pai virou diretor da escola pública. E esse cara era um professor de matemática, chamava Chico. E era um louco. Cachaceiro, bebia uma cerveja, uma cachaça. Mas era um gênio. Era um gênio. E esse cara... E esse cara, ele conduzia a gente com uma sabedoria e um ensinamento. A gente fazia viagens a pé de 40, 50, 60 quilômetros. Fazíamos os acampamentos de sobrevivência, de tudo. E sempre valorizando a natureza, sempre com respeito, com tudo. Então isso aí me criou uma paixão. Uma paixão. Não tinha como ser diferente. Não tinha como. O pai é matemático, mas ele viveu aquilo tudo ali. E o que eu penso assim na cabeça de uma criança, passando uma problemática, né? De ver o pai, a família tendo que ir para um outro lugar, vocês tiveram que sair do lugar de, né? Sair do país, né? Sair do país. Fomos para Bolívia. Mas aí aquilo ali serviu de conforto. Os animais também te serviram de conforto, sim. de alento. E aí, além do medo... afetiva, né? Além do medo, nós tivemos muita alegria e muitas coisas maravilhosas que aconteceram nesses ambientes naturais, que eram muito mais naturais do que hoje. Né? E eram fantásticos. Então, essa vivência me fez assim, me apaixonar. Vim sempre focado na biologia. Estudei, me dediquei, acabei estudando os animais, sou zoólogo, né? Dei aula de zoologia por muitos anos na faculdade, fiz pós-graduação no Museu Nacional, né? Aprendi muito com pessoas fenomenais e aí começou a minha luta tanto pelos animais, mas principalmente pelo ambiente dos animais. Por onde ecológica. E essa luta sempre com os alunos, sempre mostrando, né, num diferencial de aula, porque eu não tive lá no fundão. Mas eu fiz os meus alunos irem para o campo continuamente. E quando eu virei gestor, eu exigia, cobrava que os professores de botânica, professores de ecologia, de geografia, fizessem aulas de campo. É fundamental. É fundamental. Faz toda a diferença. O cara vivencia, o cara, ele vê o fenômeno acontecer. Ele entende o que é um fato real, entendeu? Agora, você desenhar no quadro, falar de cadeia alimentar e o cara não entende bolufas. Fica sempre no teórico. E a prática é importantíssima nesse sentido. O aprendizado tem os processos, né? E tudo vale a pena. Por exemplo, essa questão do quadro, da teoria, vale a pena se vier acompanhado desse trabalho de campo, né? Essa experiência, aí faz toda a diferença. Porque a teoria você cria a base, exatamente, né? Para esse entendimento, e quando você vai no campo... Agora, você ficar só com essa base teórica e você não ter a vivência... Deixa muito frágil, né? Deixa frágil. E você vê que qualquer profissão, se o cara não estagia na prática...
ele tem sequelas profissionais. Precisa. Né? Vai ter que vai aprender as duras penas, as na duras experiência. penas, levando pancada. Como soldados, exatamente. Eu vou pedir o Sapão colocar as fotos. Coloca as fotos aí pra gente. Pra gente dar uma falada aí, comentada. Olha, vocês estão de parabéns. Por que falha? Pô, primeiro que a gente fica muito à vontade aqui. Segundo, que, poxa, você num podcast ter uma cervejinha, isso combina plenamente, né? Tira gosto. Poxa. Até uma balinha pro final. Até uma balinha, já tá aqui. Aqui é o podcast, a gente fala de natureza. Poxa, pode me chamar toda semana. Ai, tá vendo? Ele gostou. E conteúdo tem. Ó, bota conteúdo. Isso aqui eu falo assim, dá vontade de conversar a semana toda. O quê? Né? Sem interrupção. É verdade. Aqui, bom ó. Demais. Ah, meu Deus. Quem anda no mangue come caranguejo, é isso? Então, olha só. As pessoas às vezes podem criticar, né? Poxa, você que defende o mangue, defende os caranguejos e tal. Eu mandei até intencionalmente isso. Sim. Porque nós vivemos dentro de um contexto que é necessário uma visão de sustentabilidade. Sim. Né? Isso aí. E o ser humano sempre ele foi onívoro, carnívoro onívoro. A gente come de tudo, vegetal e animal. Para a sobrevivência. Com a nossa inteligência, a gente passou a fazer as culturas, né? Cultivar peixe, cultivar camarão, cultivar caranguejo, cultivar siri, cultivar boi, E é isso. Fora vegetal, né? Que a gente já faz. E se a gente não fizer, a gente sucumbe, porque nós precisamos, como qualquer animal, se alimentar. O leão come a zebra, né? Come a girafa, e come os predadores dentro da cadeia alimentar. Eles têm essa necessidade e a gente da mesma maneira. Sim. Né? Essas espécies... Eu gosto de animais, mas uma coisa que eu gosto de hobby é pescar. Eu gosto de pescar. Então, a gente come peixe, a gente come frango, a gente come... Então, por que não comer um caranguejo que também pode ter uma produção sustentável, é altamente proteico, é altamente saboroso. Delicioso, né? Bota uma cachaçinha dentro ali, poxa, uma misturadinha. E qual seria essa visão sustentável, né? É que os caranguejos, eles são típicos de manguezal. Essa espécie é o caranguejo sá, o Cides cordatus, o nome dele científico. E essa espécie, ela é muito capturada no Brasil inteiro, no mundo todo onde ele existe, para alimentação. E quando essa captura, ela é uma captura ordenada, organizada, sustentável, atendendo à legislação, não tem problema. Não, o problema é uma captura que seja agressiva, que seja uma captura nociva. Botar com as ovas, né? Por exemplo, uma fêmea ovada é proibido, tem leis que proíbem. Então o caranguejeiro não pode coletar, né? Quando o cara vai coletar, é sempre importante ele ter esse tipo de visão, né? É sempre respeitar a época de acasalamento e desova. É onde ocorre o defeso. O defeso, ele não pode capturar. Isso rola com outras espécies, já tem sardinha. Sim, isso, camarão. Do peixe, tainha, bovina, cada um tem sua época para... Então, se há o respeito com esse período, você está dando sustentabilidade, porque você vai ter procriação, você vai ter continuidade da espécie. Né? Não vai extinguir. Vai ter sempre essas patinhas gostosas. Exatamente. Aí, né? Só que hoje, por exemplo, com a captura nociva, né, destrutiva que a gente tem na Baía de Guanabara, os caranguejos não conseguem tempo mais para crescer, tamanha a quantidade de captura que existe, né? Então, antigamente, quando você tinha aqueles caranguejões grandões, né, é porque não existia essa captura tão intensa que tem hoje. Crescer, né? E hoje eles usam uma captura que não é abraçada. Antigamente, o cara enfiava o braço, eram 100 braçadas, ele tirava 50 caranguejos. Hoje eles usam um laço, que é proibido, é um laço feito de tipo fios de saco de farinha, né? E aí eles põem na... Um chicote que a gente faz para pescar, malmente falando, você bota vários anzóis, só que ali são vários para pegar vários deles, não é isso? Não, é uma redezinha, É uma redezinha. E é colocada na boca, na toca.
E aí quando ele vai subir, ele se engancha e fica preso. O cara, o catador, ele entra com um saquinho cheio disso e ele vai pondo nas tocas. Aí ele bota 300, ele pega 300, entendeu? Sendo que ele não volta nas 300 tocas, às vezes deixa 50, o bicho fica preso e morre. Que maldade, né? gente. E dessa forma... Até menorzinho, né? Isso. Você não respeita desse jeito... Então passa a ser uma captura 100% e altamente agressiva para a sequência sustentável da espécie. Então vai comprometendo. Não dá tempo de crescer, não dá tempo de se reproduzir. Pega um caranguejo que tem 5 centímetros de carapaça, ele não se reproduziu ainda. O macho não se reproduziu. A fêmea tem que chegar a 5,5 centímetros para ela já estar ovando, se reproduzindo. Então, é proibido por lei pegar menor do que esse tamanho. Nossa. Mas a captura acontece? Acontece. Eles pegam? A gente compra por aí para ver, para fazer estudo e mostrar, né? Na época, na universidade, eu fazia muito isso, nas aulas práticas, né? Vendiam muito ali em Alcântara, vende até hoje. No viaduto. Então, uma captura que é predatória, e aí é proibida por lei. Mas quando há uma sustentabilidade, há todo esse respeito, né? Existem lugares que já têm esse planejamento bem efetivo. Se você chegar aqui e perguntar se existe esse planejamento, não existe. Não, entendeu? Né? Não existe. Então, o que acontece é isso. Não temos pessoas suficientes para controlarem esse tipo de ação. Né? Ou talvez faltariam cooperativas, né, sérias. Exatamente. Né? E aí precisa o quê? Precisa uma base de apoio, de orientação, de trabalho conjunto. E isso implica o quê? No poder político, poder público, com projetos, com ideias, com essa central, né? Para captação, para venda, para valorização. É necessário. É fundamental isso, né? A gente fez uma proposta linda, que era um projeto chamado Cidade da Pesca, que eu criei esse projeto, emplaquei aqui na prefeitura, fiz um encaminhamento através de um deputado federal, que era o único da cidade, e esse projeto ficou engavetado até hoje, né? Era um projeto lindo para Itaoca, inclusive para minimizar toda a situação de ocupação desordenada que aconteceu, inclusive, pelo crime organizado. Né? Lamentável. Sim. E as praias lindíssimas, as mais bonitas da Baía de Guanabara, que hoje a gente está basicamente neutralizado. A gente não pode ir. Né? E aonde sai toda essa produção de carne de siri, caranguejo, camarões e tudo mais. Ali seria a Cidade da Pesca, com um projeto lindo e uma unidade, unidade ambiental, uma área de preservação ambiental sustentável chamada APA de Itaoca. Eu apresentei essa unidade para criação na mão de um vereador na época, que era o Marlos Costa, e ele fez o encaminhamento, tudo, mas também... Marlos foi o primeiro a se preocupar com os animais de rua aqui em São Gonçalo. E com a questão ambiental também. Que garante algumas coisas, e até da gente ter o nosso Conselho de Proteção Animal, mediante ao Marlos Costa. Legal. Isso aí E com a questão ambiental, o Marlos... Dá preço por ele por conta disso. Ele se prontificou, me ajudou com isso, mas infelizmente não andou. Carlos Mink, a mesma coisa. Mink veio várias vezes aqui em São Gonçalo, ele é muito amigo também do Marlos. Tivemos um movimento forte aqui. O Mink aprovou 2 emendas parlamentares para mim, aqui para a parte de Manguezais, mas infelizmente, por questões de oposição política, o dinheiro não foi liberado. Entendeu? Brincadeira. Isso. O ambiente que sofre, os projetos que não andam. Vamos passar para a próxima? Essa linda aí. Essa é a responsável. Arretada, querida, grande amiga.
Inclusive, ontem ela falou comigo, ela deve estar quarta ou quinta aí no Rio. Eu até sugeri, né, de você trazê-la pra gente fazer um bate-papo aqui. Vamos. Pô, vocês vão amar, ela cara. Ela fala assim, que é best friend da Pietra, que é minha filha. Né? Eu sou a best friend. Ó, acabou. Encontramos umas 2 vezes, ela falou best friend da Pietra. Ela fala assim, Capilé, um cheiro. É uma delicadeza. Ela é fenomenal. E ama animais, né? Muito. Ela é enfermeira. Ela é enfermeira, é ambientalista, sanitarista, professora universitária, né? É um gosto conversar com ela, assim. Foi uma grande senadora. Sim, bateu de frente com muita coisa, né? E tá aí, ó, soberana, e ela maravilhosa. Já me ensinou, tá me ensinando muita coisa de política. Tá sendo assim maravilhoso. Show de bola. E aí? Limpeza. Lá no mangue da Praia das Pedrinhas, eu fazendo um movimento, ela tava lá também, nesse movimento. Tem uma foto aí. E a gente fez... esses movimentos eu faço a nível Brasil, já fiz em várias regiões do Brasil, no sul. O último foi agora em Londrina, no Paraná. Olha só. Né? Com o apoio da Coca-Cola, foi assim muito legal. Eu acho que você tem foto, eu mandei algumas dentro do Rio, né? E aí a gente fez um trabalho para chamar a atenção, porque esse lixo que chega aí vem pela Baía de Guanabara. Exatamente. Então, cai ali pelas correntezas, né? pelas ondas, pela maré. Então, a ideia é exatamente chamar a atenção para o problema, para que as autoridades pensem, para que as pessoas que frequentam as pedrinhas tenham essa consciência de cuidar do lugar, de preservá-lo, de não deixar desmatar, de não deixar jogar em lixo, lindo, sabe? Né? E aí gente boa, nós fizemos... Esses projetos envolvem a população local? Envolve, a gente chama os pescadores, a gente chama... Bacana. A gente faz um movimento com várias pessoas. Nesse dia foram vários professores que foram meus ex-alunos, né? A Heloísa Helena veio uma ambientalista que é a Erian, que estava presente também. O André Salvador, também um ambientalista lá de Niterói, também agora ele é da rede, forte na rede. E assim, a gente faz esses movimentos e são importantes, porque a gente posta, faz uma comunicação com isso e está procurando que as pessoas que acompanham, que leem, que estudem, né, possam contribuir e a gente garantir um pouco de vida, né, para esses ambientes que estão sendo destruídos. Por trás tem indústria jogando esgoto, tem casas enchendo de terra e aterrando manguezal. É uma tristeza, cara. Muito triste. A gente que luta pelo meio ambiente... Me mandou material, eu fiquei estarrecida. Vamos lá, Sapão. Ai, ó. É um índio. Indígena, né? Isso. Um povo... são povos originários. E isso aí é o seguinte, é uma aldeia chamada Maracanã, ali do lado do Maracanã, e é uma aldeia que estão tentando tirar de toda forma lá. E eles têm uma história maravilhosa. Pode tirar o que é deles. Não, mas os caras criam lei e constroem as leis do econômico. Quantas e aí gerações, né, devem eles ter... têm a ideia de uma expansão e um projeto urbanístico aí caríssimo. E porque querem isso. Querem até comprar, A especulação imobiliária começou com essa perseguição, foi na época das Olimpíadas, não foi? Isso. Pra cima deles. Exatamente. Né? Ali nas imediações do Maracanã, né? Porque ali que é a Vila Olímpica, aquela parada toda, né? Exatamente. Que sacanagem! Exatamente. E aí... respeitar. Os donos daqui, os primeiros, são isso. eles. A gente e ali tem uma história de ocupação desde muito tempo, mas existe assim uma miscigenação indígena, são várias tribos que convivem ali, que chegam e recebem o apoio nesse local, né? Aquele do meio é o cacique, eu não lembro o nome dele agora, né? E aí nós fomos lá porque a Heloísa, ela criou um movimento com eles de apoio e levou o Josemar para o Josemar criar um projeto de lei
em defesa desse ambiente para os índios. E ele criou, ele fez o projeto todo. Tem que esperar aprovar agora, é isso? Esse projeto ele já foi encaminhado, agora precisa de aprovação para manutenção, porque tem projeto de lei daquele Lira e de outros para tirá-los dali, entendeu? Então, uns bolsonaristas aí que querem... Tem gente que é extremo e acaba tirando o que é deles por direito, né? Exatamente. A gente aqui, a gente é miscigenado agora. E aí, eles são raízes, são os donos da terra, né? E ali embaixo tem um cemitério enterrado com asfalto que chocou, né, todo o contexto indígena do local. No cemitério deles, indígena? Tem alguma coisa... Alguma não, eu digo coisa... assim, porque eles devem... Eu digo que os nossos antepassados, eu penso assim, tá? Na minha loucura. Eles também têm essas crenças, os pajés, as pagelanças, aquelas coisas que a gente conhece, os ritos, né? Mas eles acreditam nos espíritos, eles têm muito disso, né? Você imagina um cemitério concretado? É pior que poltergeist, né? Porque deve estar se revirando, querendo que esse povo tenha o quê? O que é deles de direito à terra. É uma falta de respeito. E foi dito isso por aquele cacique, que ali tem alguns corpos ali que não sou paranormal, tá? Sou protetora, mas eu já fico imaginando, gente. Daqui a pouco eu vou me levantar e pegar outra cerveja. Vocês não vão ver ninguém aqui? Isso aí. Foi abduzida. Não, eu vou pegar outra cerveja que o papo tá muito bom. Vamos pra próxima foto, meu querido sapão? Doçura, né? Não quero nem me explicar cerveja, que coisa mais linda. Isso aí é a minha vida. Eu tenho 4 filhas. São os amores da minha vida. Tudo não tive menina. filho homem, só menina, que legal. né? São os amores da minha vida. E essa é a temporona, né? Mais novinha. Mais novinha, é uma fofura. Linda. É o desenho do papai. Eu tô vendo que tem né? dentinho, Foi ela que falou, pai, você parece artista. Exatamente ela. Esse é o meu grude. Qual é a princesa? Heloísa Helena. Em homenagem a alguém? Foi pura coincidência. Eu acho que não é homenagem a ninguém. Então, existe aí uma conexão muito legal de situações. Eu tenho uma irmã chamada Heloísa e tenho uma irmã chamada Helena. E a minha ex-esposa, mãe dela, é chamada Juliana Helena. Né? E ela sempre gostou do nome Helena, porque ela tinha uma avó também chamada Helena e tal. E aí ela sempre quis ter o nome Heloísa Helena. E ela falou, se for um menino, você põe o nome que você quiser. Eu queria colocar o nome do meu pai, Jonas, um nome muito forte, né, em homenagem ao meu pai. Se eu tivesse um filho, seria Jonas também, graças. E aí veio uma menina, essa figurinha mais perfeitamente inteligentíssima, lindíssima. Olha. Esses olhos azuis aí vieram da minha família, né? O meu pai, meu avô, e pelo lado da mãe também. Muito né? linda. Então, a minha filha mais velha tem os olhos assim também. Ai, que linda. Uma princesa. Eu achei que fosse por conta da Heloísa Helena. Ver como é que o mundo, né, trabalha e coloca as pessoas. Mas tem a Heloísa Helena no meio também. Tem dentro do contexto político, né? É um nome que se encaixou na época. Eu falei, pô, nós estamos homenageando uma grande guerreira da política, que eu admiro demais, homenageando 2 irmãs e atendendo o pedido da mãe, que queria pôr esse nome em homenagem a ela mesma e à tia. Muito bonito. Né? Homenageou todo mundo. Então, essa menina não tem como ser ela tem que ser anarquista, ela tem que ser subversiva. Ela é inteligentíssima, política demais, me acompanha em tudo. Mas olha, tem uma cabeça, a maturidade dela é absurda. Tem 8 aninhos, mas ela já leu 12 livros. Ela escreveu um livro e assim, se vocês conversarem com ela, ela é tímida, mas depois ela se solta, né? E a mãe é professora também, né? Faz
muito a nível de leitura com ela, gosta de fazê-la ser intelectual, e ela gosta de ser intelectual. Ela gosta. Ela adora, ela se A sente. próxima presidenta né? aí, a gente vai estar velha, ela vai estar aí fazendo as coisas todas. Vamos lá, São Paulo. Linda. Ela ficou meio assim. O pessoal lá de casa vai ver melhor, tá, gente? Mas é no dia que teve o lançamento, né, da candidatura, não foi isso? Aí tava a Heloísa Pietrinha, minha filha. Com minha e ela me best escreveu, ó, Pietra. com minha best vai provar, porque eu não gosto de não. Tipo, eu tô. A Bianca tá contando, Bianca é mentirosa. Não, ali, ó, mexe de frente pra minha best. Ali, tá ali, ó, minha filhota ali. Vamos pra próxima. Ai, Deus. Eu lembro. Foto. Ela ficou toda feliz. Foi muito legal. Ela gosta, Pedro também é do movimento. Bora, vamos pra outra. Aí. Acho que Isso é aí. o vídeo. Isso aí é a tristeza, né? Isso aí é ali na Praia das Pedrinhas. Aí já não. Aí nós estamos em outro local. Isso aí foi agora lá em Londrina, no Paraná. Esse que você estava explicando há pouco, né? Isso. Onde eu estive com o pessoal são vários funcionários da Coca-Cola. É um projeto que a Coca-Cola solicitou o Instituto Clima no Rio de Janeiro, e eu fui representando o Instituto Clima e coordenei esse projeto lá, né, em Londrina, no Paraná. E uma você cidade acha todo lindíssima. Tipo de garrafa, todo tipo de Acha tudo, até seringa, coisas assim. Seringa. E olha que Londrina é uma das cidades mais cuidadas ambientalmente falando. Muito organizada, muito linda. Aí já é a Praia das Pedrinhas. Praia das Pedrinhas. Eu que botei essa legenda aí, eu acho que esse tem áudio, Sapão, esse aí tem. Que é do... Ou então, eu posso ter retirado. Que é justamente onde desemboca do shopping, não é isso? Exatamente. O esgoto do shopping, sem nenhum tipo de tratamento, né? Vem muita responsabilidade, fazendo né, empresários. com que... Escura, água diferenciada. Exatamente, é esgoto puro. Joga, né, onde tiver que jogar. E aí, aqui do lado, fica um restaurante. Como é que come? Né? Deve exalar um cheiro terrível. Essa areia aí, Imagina, por ali, pra abrir o apetite. o pessoal põe mesa, cadeira, e muitas crianças ficam brincando, correndo e entram na água. Quando a maré está mais alta, entram. Imagina, o risco de... É lamentável, mas isso acontece. Eu fiz meu sair fotográfico quando era mais novinha, mais magra, tô menopausa, eu não posso, né, nem me atrevo. Mas na época que eu fiz, olha, a água era limpa, clarinha. Tinha esse assoreamento, como você falou, que é normal, acontece mesmo, que baixa a maré, mas não tinha esse esgoto. Mudou muito, porque não tinha o shopping também, tem isso, né? O shopping tá prejudicando essa área. Sim. Imagina o potencial de poluição. Notificar o shopping, eles não têm como. Sim, aí, isso de quem? Da prefeitura? já foi feito, a própria prefeitura tem que fazer esse acompanhamento. Hoje, empreendimentos como esses, ou de grandes condomínios e tudo, tem que ter unidade de tratamento de esgoto. Sim. É obrigatório, assim como as indústrias. Sim. Né? Mas, infelizmente, essas coisas acontecem, e a gente vê muito isso aqui em São Gonçalo, o esgoto in natura. A Praia das Pedrinhas é um paraíso, gastronômico, um paraíso ambiental muito bacana. A nossa cidade quase não nos oferece nada, né? E a gente tem esse espaço que a gente pode aproveitar num final de semana, ir com as crianças, você comer um bom peixinho. São vários os restaurantes maneiros, bacanas que tem lá, né? A gente é bem atendido. Eu tenho vários amigos que são donos de restaurantes e bares. Eu converso muito com eles a respeito desse cuidado, né, com a questão do esgoto, com a questão da poluição e da sujeira que acontece ali. Tudo certinho, na Praia das Pedrinhas, ou não existe? Não, ali tem uma colônia de pescadores. Pescadores artesanais. Não é uma cooperativa, né? E existe ali também uma associação dos comerciantes locais, os donos de restaurantes. Né? Até então, o presidente era o dono de um restaurante lá, que era o Beltrão. Gente boa, ambientalista também, gosta muito dessa questão ambiental, defende muito a questão, já criou vários movimentos aí em função de melhorias para a praia, e isso é bom, porque a praia, ela quer essas propostas. Agora,
né, estão fazendo um projeto de reurbanização ali, estruturando, calçando, melhorando as calçadas, tudo. Vai ficar bacana? Vai. Vai melhorar? Sim. Mas tem que se pensar na poluição. Tem que se pensar no esgoto e no manguezal. Que ali tem uma. Eu não fui além, porque meu marido falava assim, é perigoso, não sei o quê. Perigoso, eu quero ver os caranguejos, eu gosto disso. Lá é tranquilo. Você falou aquela coisa de terreno, você pisar na lama, eu gosto. Essa experiência é muito gostosa. Mas assim, você pensar só na belezinha, como a gente estava falando do padre aquela vez com o Mário Vides, né? Exatamente. Que o padre cortou uma árvore, tipo, de muito tempo. Que fazia parte de uma APA. Fazia parte de uma APA ainda a árvore, tá? Porque estava atrapalhando a estética do local. Olha a visão de estética. Atrapalhar a estética, uma árvore já bem Essa visão de estética é ótima. E um padre ainda, que por tanta gente segue. Pelo amor de Deus, né? Que padre é esse? Padre xoxo, né? Eu queria saber dos manguezais, como é que eles surgem. Se você pudesse me explicar isso, a gente, né? Já aproveitar que tem um biólogo aqui para te perguntar. Então, o mangue, ele é um ecossistema que acontece em áreas tropicais e subtropicais no planeta, né? Aqui no Brasil ele vem desde lá do Maranhão até Florianópolis, porque depois já começa a mudar muito a temperatura, o clima, tudo, e eles não são adaptados a esses ambientes. Então, os propágulos que passarem pelas correntes para lá não vão vingar, não vão, porque não tem as adaptações para esse ambiente. Normalmente, esse ecossistema ele se forma em áreas de baixa energia, onde você tem a chegada de águas de rios encontrando os ambientes marinhos, baías, enseadas, né? Então, nessas regiões que são chamadas estuários, ou como é o nome? Quando são várias ramificações? Deltas, né? Nós temos os estuários e os deltas. E nessas regiões, geralmente, como o rio perde energia no embate com o mar, você tem uma área de deposição, de sedimentação muito acentuada. E com isso, permite a formação de um substrato orgânico muito grande, né, de matéria orgânica, de lama, tudo, aonde ocorre a fixação dessas árvores adaptadas a esse ambiente, que são as árvores de mangue, né? Elas vão se fixando e vão criando aquele ecossistema lindo de manguezais ali, né? E a imagem é muito bonita, né? E essas árvores são e é muito nosso, né? adaptadas. Tem outros lugares do mundo? Tem. Mas igual o nosso, sim? Tem, com algumas espécies diferentes. Eu acho que tudo no Brasil é né? muito bonito. Mas, eu sou meio puxa-saca aqui. Mas assim, o Brasil é o país que abriga uma das maiores concentrações de manguezais do mundo. E a Baía de Guanabara abriga o maior reduto de mangue do estado do Rio de Janeiro. Então, por que não cuidam, né? Jesus? Quanto pois tempo? Que isso? Só São Gonçalo nós temos 19 quilômetros quadrados de manguezais. E na Bahia como um todo, uma riqueza natural. Na Bahia como um todo nós temos em torno de 75, 80 quilômetros quadrados mais ou menos. Nossa. De manguezais. Aqui tem uma reserva já interna dentro da APA Guapimirim, né? E isso funcionou bem, protegeu bastante essa região onde tem o rio Guapimirim e tal. Mas a Praia das Pedrinhas, ela precisa realmente de uma visão mais focada, mais especializada para fazer um diferencial. Porque uma coisa que a gente não falou ainda é o potencial turístico Exatamente. que existe nessa região, né? É total, né? Não, eu sempre fui, mas eu penso que pessoas de fora poderiam vir também. Exatamente. Porque a comida é muito boa. É isso aí. Pelo menos nos restaurantes que eu costumo ir. E o peixe, eu adoro comer peixe, frutos do mar, né? Eles fazem de tudo lá um pouco, camarão e tudo. Mas o que tem que melhorar ali? O cheiro, que às vezes, como a gente estava falando do shopping, o esgoto, esse local, esse restaurante fica ao lado onde desemboca esse esgoto, né? Cheio de detrito. Como é que a pessoa vai ficar ali? Como eu fui bem lá, não sei da onde, quero conhecer a Praia das Pedrinhas. Vai sentir à vontade. O povo é caloroso. De gente que é gonçalense, a gente abraça todo mundo. A gente não tem frescura. Vão gostar disso, mas quando sentar ali vai sentir aquele cheiro de... Vai afastar a pessoa. Afasta. Afasta. Tem que ter
uma forma de tratar com mais carinho o nosso meio ambiente, principalmente, né, aqui da nossa cidade. A gente tá aqui agora conversando. Do Brasil, mas eu penso que ali tem um potencial turístico, como você estava falando, gigante. Muita. As pessoas não chegam por conta ainda desse detalhe que é crucial. Exatamente. Aquele espaço dos mangues lá, por exemplo, cabe uma ponte educativa de madeira, uma plataforma de observação das aves e do pôr do sol, cabe passeios de barco pelo canal do Embu-Açu e por toda aquela fachada de frente e de ilhas que nós temos ali, como a própria ilha de Jurubaíba, que pertence a nós e que tem praias lindas, 2 praias muito lindas, né? E fora outras situações que são passíveis de acontecer ali, dentro do ponto de vista do ecoturismo como um todo. Então, essa valorização daquele ambiente, ela tem que ser realmente muito bem planejada, estruturada para poder abraçar mais gente, né? Trazer pessoas de fora é importante. Ali é necessário um pier, porque esse pier vai permitir a atracação de pessoas que estão passeando de barco na Baía de Guanabara, que encostam para vir almoçar, pessoas que vêm lá da Ilha do Governador, que vão parar aqui, do próprio Rio de Janeiro, né? De Niterói e tal. Então, é uma coisa... Eu ia ter, Capilé, eu estava até lembrando, recordando, né? Chegaram a comentar, não sei que prefeitura da época, mas chegaram a comentar sobre a gente ter barcas aqui. Você lembra disso? Se queriam implementar aqui, colocar, não sei se era barcas. Era barcas para fazer ligação Niterói, São Gonçalo, Rio. Chegaram a falar nisso. Para sair projeto, ali da favela do Gato, daquela região por ali. Era um projeto. Ficou esquecido, parou. Faz umas perguntas aí, Léo. Bom, vamos lá. Posso mudar um pouquinho de assunto? Pode mudar tudo. Pode. Eu vou pegar mais uma cerveja, eu vou levantar, não estou sendo abduzida. Então, professor, existe uma relação sua, né, com essa questão de estudos de vidas extraterrestres? O senhor é ligado a essas questões, correto? Então, bastante. Quem falou isso? Imagina quem. A Bia. E aí eu queria saber do senhor o seguinte: a gente vive, né, num país extremamente religioso, né, sobretudo cristão, né? Se juntar católicos e evangélicos, né, é significativo, né? Mas existem também outras tradições religiosas em menor número. Partindo desse princípio, eu queria saber de você o seguinte, né, se essa, né, perspectiva de vida extraterrestre também pode contribuir para o desenvolvimento de uma espiritualidade. Por que eu estou perguntando isso? Infelizmente, quando a gente não tem um conhecimento mais aprofundado sobre essas questões, por exemplo, uma pessoa mais ou menos da minha faixa etária, eu tenho 42 anos, né, quando fala, como eu nunca me aprofundei nesses temas, e a visão, né, preconceituosa sobre o tema, você lembra daquelas seitas estadunidenses dos anos 90, que tinha essa coisa da ufologia e tudo mais. Né? E eu queria saber dessa possível relação da crença em vidas extraterrestres e espiritualidade. Se uma coisa pode se casar com a outra, se não tem nada a ver, né? Como que você enxerga isso? Eu acredito. Então, eu também, na minha vida mais antiga, né? Lá atrás, naquela cidadezinha de Antônio João, que eu falei, eu vivenciei alguns fenômenos muito interessantes e esses fenômenos ficaram guardados na memória. Não vivi sozinho, vivi com amigos, andando de bicicleta no meio de uma estrada de mata. A gente ia para uma lagoa tomar banho, quando a gente se deparou com a movimentação de um objeto totalmente desconhecido para a gente, entendeu? Não tinha nem esses drones, né? Não existia drone, não existia celular, não existia nada. Eu tinha 12 para 13 anos. E a gente, quando deparou com aquilo, a gente largou as bicicletas, saímos correndo, né?
e se escondendo, entrando, e aquela situação passou por cima de nós, parou e depois sumiu, vazou. E aí nós voltamos todos assim apavorados, pegamos as bicicletas, saímos correndo para a cidade e fomos contar. Um lugarejo tinha 2.000 pessoas na cidade só, né? Espalhadas nas casinhas quase todas de madeira e tal. A única diversão era uma quadra central com a luz e o colégio. As pessoas ficavam na frente do colégio, namorando, conversando, e saía do colégio, era um poste de luz de cada esquina, assim, sabe? E a gente foi comentar na cidade o que a gente viu. Sim. E para as pessoas acreditarem, era complicado, né? Quer dizer, tá vivendo 5 moleques contando a mesma história e tal. E a gente foi falar, não, isso é um helicóptero, isso é não sei, mas aqui que vem não tem nada a ver com helicóptero, não tinha nem barulho, o troço só soltou um rabo verde, um fogo verde atrás e tal, e numa velocidade ele sumiu, foi pro céu e vup. Aí ficou essa história. Depois apareceu a galera jogando vôlei, a menina parou, olha, aí se assustou, tava em cima da galera que tava jogando. E paralisa todo mundo, né? Paralisou todo mundo olhando, querendo correr, eu já ver. vivenciei isso com meu esposo na estrada indo pra Trajano de Moraes. É mesmo? E por acaso ele vai lembrar disso. Muito estranho. Aí eu não sei se tem a ver ou se é minha maluquice. Gente, não uso dorgas, só bebo uma cervejinha. Aí dorga, é que fala dorgas, né? Droga, dorgas. Não uso. Tava eu na estrada de madrugada de hoje, né? Na época não tinha Pietra, minha filha. Aquela coisa gostosa. A gente naquela estradinha escura, bucólica e tal. Daqui a pouco a gente vê também uma luz. Aí ele falou, estranho, né? Tem caminhão atrás. Aí paramos o carro. Tava em cima da gente. Sério? Sério. Aí eu falei, Patrick, engraçado, tá vindo no meu ouvido. E eu sempre tive essa coisa com animais. Eu sempre tive esse contato muito grande com animais. Eu falei, Patrick, eu tô ouvindo aqui no meu ouvido. Vai devagar. Ele voltou a andar com o carro. Vai devagar com o carro. Eu tô achando que tem um animal na pista. Um animal grande na pista. Nunca tinha acontecido, não sei nem porque eu falei aquilo. Te juro por Deus, Capilé. Tinha uma vaca branca. Uma gigante. Uma vaca. Ah, eu não sei se foi mensagem, o que foi. Só sei que aquele negócio continuou seguindo a gente. Aí nós pegamos um outro caminho, porque tava a vaca ali. E ela não saía. Pegamos outro caminho, a parada continuou. Até sumir, mas sumiu assim devagarinho, mas muito lentamente. E era branco, totalmente branco, sabe? Mas você falar, tava só eu e Patrick, e depois a vaca. Mas aí, a vaca não fala, não é isso? É. Mas tava eu e Patrick na vaca. Então, mas não acredito. Voltando assim nessa situação, a minha visão, hoje nós temos, desde 2022, os OVNIs têm aparecido muita coisa em várias partes do mundo, né? E com relatos muito concretos, reais, de pilotos de avião, pilotos de caça americano, né? Vários americanos já fizeram as denúncias de que existem corpos, inclusive, de extraterrestres, que Indo existem... ao público, né? Para falar sobre foram isso, né? ao público, fizeram uma palestra pública e tal. E tecnologia é uma coisa que evolui numa velocidade absurda. Se a gente voltar a 20 anos atrás, né? Eu não lembro nem se a gente tinha celular já. Estava começando. Eram os tijolões. Meu pai até teve daquele. E Isso. o Zap nem pensar. Não, né? A gente andava com aquele teletrim, né? Tirava mó onda. Tirava mó onda mandando mensagem. Assim, Então, aí você imagina que se a gente voltasse no tempo para a Primeira Guerra Mundial, a gente ia com 3 caças desses mais modernos, os 3 caças ganhavam a Guerra Mundial. Tamanha diferença tecnológica em 50, 60 anos. Exatamente. Modificou muito. Entendeu? Agora pense na possibilidade de planetas estarem 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões de anos à nossa frente. Evolutivamente falando, a nível espiritual, tecnológico. Até científico. Nós pensamos... Pela teoria do espaço-tempo, Exato. não tem isso? É lógico.
né? E os físicos entendem muito bem essa questão. O buraco, né, que a gente fala que é o buraco, não, o buraco de minhoca, que sim. É por onde do espaço-tempo. Um tubo que leva de um espaço para outro em outra dimensão. E fora os campos magnéticos que são utilizados para movimentações com rapidez absurdas e tal. Considerando toda essa grande quantidade de planetas e sistemas solares existentes no universo, eu acho que seria muito limitado pensar que somos únicos. Que somos únicos. Entendeu? Galáxia, que dentro da própria matemática, a possibilidade de outros planetas terem as mesmas condições que a nossa ou próxima, encontraram agora 2 aí que são muito próximos, né? E que podem ter vida porque tem água, tem isso e aquilo. Muito bem. Mas essa possibilidade é dentro daquilo que a gente entende de vida. Mas existem outras formas de vida. Só na Terra, quantas e quantas formas de vida diferentes a gente tem. Eles se adaptam, né? Eles se adaptam àquele ambiente, ou é a tal da seleção natural. Quando, de repente, um ser passou ali na seleção natural, tá ali naquele planetinho ali. Não é? A gente não é absoluto, não. Sim. E lá, por exemplo, em qualquer outra situação, essa espécie também evoluída ao ponto de ter capacidade de conhecimentos que nós desconhecemos, de deslocamento, de como chegar. Nós, por exemplo, aí no sistema Andrômeda, aqui, o mais próximo, para a gente chegar lá, a gente tem que levar, eu acho que 1 ou 2 milhões de anos na velocidade da luz. Ou seja, é quase impossível. Aí se a gente pensar na nossa tecnologia, fica impossível da gente fazer ou pensar nisso. Mas os caras têm tecnologia e podem estar aqui conosco, né, testando, fazendo. Nós não estamos mandando situações para Marte, né? Já movemos até robô lá. Quantos tem lá mandando foto? Esse último telescópio que está rodando aí, mandando cada situação, a gente tá indo devagarinho. Aquele na Lua. Musk, que eu não gosto muito dele, mas tem gente que é entusiasta do que ele faz. Ele mandou um foguete há pouco, mas não chegou a ir até lá. Já é para ensaio para ir. Uns falharam. Esse acoplou da forma adequada que ele queria. Todo mundo bateu palma. É o que voltou, né? Ele voltou. Era para isso, o plano era esse. Os outros explodiram, um caiu na água. Esse deu muito certo. Agora, uma questão também que eu tenho dúvida é a seguinte. Geralmente a impressão que me passa, tá? Me corrija se eu estiver errado. Quando a pessoa ela é mais inteirada desse assunto, parece que é ponto pacífico, que existe uma crença que, obviamente, por todo o contexto que você já explicou, obviamente precisam ser civilizações, né, na parte tecnológica muito bem evoluída, né? Mas e moralmente falando, né? Passa uma ideia de que, moralmente falando, também são civilizações muito evoluídas. Como que se tem essa certeza, né? Pelo menos essa impressão que é passada, que essas civilizações estão vindo para nos ajudar, para contribuir para a nossa evolução? Por que disso? Não poderia ser o contrário? Talvez moralmente serem piores do que nós? Existem alguns grupos de estudiosos que têm encontrado situações muito diferenciadas. E aí eles classificaram os possíveis encontros como encontros positivos, encontros neutros e encontros negativos. Então, existem possibilidades de civilizações bem evoluídas, mas dentro desse processo evolutivo delas, nós somos o que para eles? Podemos ser até alimento. Quem é que pode falar diferente? Né? Verdade. Isso aí tem grupos que comentam e conversam sobre isso. Teve uma coisa que ele tá falando, a gente não come, a gente não come um caranguejo, não come um peixe, uma galinha. Algo que me deixa muito intrigada é o Império, os Incas, os Maias, os Astecas, as civilizações antigas, né? Os egípcios já, né, depois tal, mas esses aí são mais, né? Como é que
eles deixaram tanta coisa escrita, eu não sei se é hieroglifos que se falam, aquelas escritas diferenciadas, símbolos diferenciados. Eu, gente, e uma delas sumiu, uma civilização, não sei se foi a Maia. Sumiu. Não sei. Eu acho que muito tem a ver com isso. Assim, achismo, né? Não sou estudiosa, mas como eu tive essa experiência com meu esposo e já tinha avistado outras também, já presenciei outras, gente, eles podem estar muito inseridos aqui, a gente nem tem noção, né? Mas nesse seu caso... Eu acho que você tocou comigo por esse assunto que a gente debatendo, eu falei, vou ver se a gente consegue abordar um pouquinho sobre o tema. Porque é um tema intrigante, não é? É muito legal. Eu acompanho a revista UFO, Capilé. Então, a revista UFO, ela foi criada e produzida lá em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Aí, tá vendo? Aí, tudo nosso, tudo nosso. E assim, essa relação com o espiritismo, eu acho que existe. E existem, provavelmente, civilizações que são estágios avançados de pessoas que daqui desencarnaram e que puderam estar num estágio mais evoluído e dando sequência. Que o kardecismo segue bem essa linha, né? Mas é aquela questão, a gente entender e pensar que realmente há uma probabilidade matemática, ela existe. Sim. Né? A gente não pode se limitar de achar que só esse pontinho aqui tem vida e que, pronto, existe várias formas de vida no universo, com certeza. Porque tem gente que fica com receio de falar se pensa algo diferente. Eu não tenho receio, eu falo o que eu penso. Gostou, então, gostou, se não gostou. E aí essa questão, né? Eu acho que existe vida extraterrena, né? Acho que eles vão, em algum momento, ter contato. Às vezes as pessoas falam, por que eles não se comunicam, por que eles não falam? Eles já estão se comunicando com a Rússia, com os Estados Unidos, entendeu? Com a China, até com o Brasil, entendeu? Mas isso existe. Falar, causa o quê? Se a gente for pelo Orson Welles, qual era aquele negócio do rádio que teve na época, muito antigamente, que teve um programa de rádio nos Estados Unidos, que o cara fingiu que o lugar estava sendo invadido. Um radialista, que você tem essa voz também postada, que parece, né? Ele também parece de locutor. Estamos sendo invadidos, que não sei se foi Orson, uma coisa assim. Eu só sei que a cidade toda ficou em polvorosa, uma cidadezinha nos Estados Unidos ali, né? Estadunidense e tal. O pessoal quase se matou. Por quê? Eu acho que as pessoas não falam, o governo ou quem sabe de alguma coisa nunca vai falar de fato, só quando não tiver jeito. Porque vai causar o quê? Um pânico, né? Talvez geral. Nervosismo. E muda tudo, sabia? Por exemplo, você de repente chegar... As religiões caem tudo por terra. Chegou, aí agora desce umas naves aqui, agora vamos fazer, todo mundo vai se entender, vamos ver o que é, olha que troca, olha, isso muda tudo, né? Muda tudo. Muda tudo. Ótimo, quer dizer, o que a gente acredita, o que deixa de acreditar. Quando eu era criança, eu tive uma experiência com meu irmão, ele lembra disso até hoje, né? Tava meu irmão e eu e mais um amigo nosso, que tinha um morro próximo da nossa casa, e às vezes a gente ficava naquela subidinha. E outros tempos, né? O lugar era mais tranquilo. E a gente avistou no céu uma estrela muito forte, mas estava muito forte. Aí a gente percebeu aquilo, conversando, né? Eu me lembro até hoje, era 8 e pouca da noite, dia de semana, anos 90. A gente, caramba, olha que estrela forte. E a gente olhando para aquilo. A gente não conseguia parar de olhar. Cara, mas está forte demais. E o brilho dela forte, forte, forte. E ela ficou parada um tempão. Do nada, a luz fez isso. Vum. E a gente só viu um negócio que parecia um foguete, um míssil, alguma coisa, e mudando de cores. Ficando meio que furta-cor, sabe? E brilhando. A gente acompanhou aquilo em menos de 5, 10 segundos, sei lá, sumiu. A gente até hoje, quando fala esse negócio de o que foi aquilo? Lugar de praia tem muito. Pé de praia, eu já vi várias vezes, É interessante, né? Muita gente tem. Em Mato Grosso tem um lugar chamado Serra do Roncador. É um lugar de altos índices de magnéticos, né? E aonde tem muita ocorrência
de naves, de aparecimentos, né? Mas, assim, esse contato real, né? De você ver uma nave descer e você pegar e olhar os caras ali, os caras vindo e você indo no encontro, tudo. Cara, se eu ver uma nave dessa, eu vou no encontro, cara. E não volta mais? Vai que vai? Não, Você falar, entra, não volta. Não, você hoje... entrar pra conhecer, você não vai voltar. Hoje... Você vai ficar no hoje talvez... não vai não. Hoje eu talvez não... Poxa, minha filha. Hoje eu talvez não iria por conta da minha filha menor. Você não vai... Que as grandes já estão crescidas, eu ia conversar com elas, olha, o papai tá indo, eu não sei o que vai rolar. O filme Cocum, lembra? Muita maneira. As pessoas. Talvez eu volte pra buscar vocês. Eu tenho só uma pergunta. A massa asfáltica, o asfalto, o cimento, o concreto, atrapalha a natureza? Vamos tentar terminar com essa? Depois a gente volta com a Heloísa, vamos conversar. Me fala, se altera a árvore cresce diferente, como é que é? Assim, você cria uma cobertura, né? Uma cobertura de bloqueio, e isso afeta várias questões, porque você não permite que a terra tenha processo de infiltração natural, né? Que é importante para a formação do lençol freático. Muitas vezes a água que deveria entrar aqui, ela é canalizada, escorre para um outro lado, e muitas vezes ela não contribuiu nada aqui, ela vai escorrer por um leito e vai embora para a Baía de Guanabara. Então você comprometeu um espaço imenso que poderia ser diferenciado, né? Quando você tem... planejado de outra forma, poderia ter árvore ali, mas não com aquela coisa... Agora quando você tem calçada, árvore no meio, e você tem asfalto para tudo que é lado, a quantidade de nutrientes, sais minerais e esses elementos todos são muito minimizados, né? Então isso cria um estresse no desenvolvimento da planta, do crescimento da árvore e tudo mais. Fora que você cria um efeito de absorção muito grande de calor, né? O reflexo é pouco em relação a essa capacidade de absorção que um asfalto tem. Então não é nada né? legal fazer Então, isso. você com isso, você amplia o calor, a questão térmica do ambiente, né? Isso compromete micro-organismos que são fundamentais, que estão escondidos do sol, porque o asfalto agora está em cima, o calçamento das calçadas, das casas, dos prédios. Quer dizer, você compromete e muito toda essa questão, né? Por isso é necessário, né, todo esse contexto de arborização ciliar na margem dos rios, nas cabeceiras, fazer corredores. Os contém a enchente também, ajudam, né? Ajuda, porque é um bloqueio, é uma barreira, né? Mas assim, os corredores de vegetação, os corredores arborizados em vias mais importantes e principais é fundamental. Acho que a cidade precisa disso. Sim. E a gente não tem. São Gonçalo não é uma cidade arborizada. Ela precisava ser muita árvore, porque isso vai mexer com o clima, com o calor. Eu tô mexendo nesse assunto porque tem um MOVE aí. A gente está vendo, né? Mobilidade urbana, sustentável, ecológico, babadas quanto. Mas as árvores estão num lugar que está concretado, né? Se a gente parar para pensar. Mas não vamos falar sobre isso, que já está nas considerações finais. Gente, adorei esse papo, falamos até de OVNI, olha isso. Então, minhas considerações finais, eu sempre deixo uma frase, né, bacana. Aí tô pensando, quem tem cão, caça com gato. Isso é um ditado, não é, cara? Né? Quem tem cão, caça com gato. Não, você tem cão, você não vai caçar. Você tem gato, você não vai caçar. Proteja seus animais, tá? Acabou esse ditado, não quero ouvir mais na boca de ninguém. Eu tô brincando porque eu gosto de descontrair. A gente fala de coisa séria, mas também abordando temas muito sensíveis. O professor Capilé agora vai para as considerações finais e ele vai deixar um recado também importante. Como a pessoa, de repente, pode fazer para tá protegendo aquela área que ela mora ali, a sua vizinhança. O que ela pode estar fazendo, Capilé? E pode dar suas considerações. Foi um prazer te receber. Igualmente para mim, é muito legal estar aqui, poder ter esse diálogo, esse bate-papo aqui, né? Muito produtivo. É uma discussão importante, a gente falou de vários temas e
agradeço esse convite, porque é uma oportunidade das pessoas entenderem de uma maneira muito simples detalhes importantes que podem mudar muita coisa nos conceitos das pessoas em relação à qualidade de vida, né? E como tema principal nessa abordagem é a questão ambiental, essa galera, né, da região aqui de São Gonçalo, que envolve o bairro Califórnia, o Boaçu, o centro, elas poderiam estar mais ligadas nessa condição de cuidar desses rios, de fazer o plantio de árvores, voluntariando, estando ali com essa preocupação, sem esperar do poder público. Eu acho que o cidadão pode contribuir e muito, ter a própria né? As né? ruas podem se organizar, as pessoas podem se comunicar. A gente está vivendo de uma forma muito muito assim particular, isolada, né? Eu ando aqui nesses bairros, você tem hora que você não vê nenhum gato na rua, nenhum cachorro, né? Então talvez a questão da segurança, do medo, né? Mas a gente precisa realmente que a população tenha uma visão mais sensível de que é necessário a gente cuidar do meio ambiente, e ele tem um papel importante, fazer a parte dele, né? Não jogar lixo em qualquer lugar, não jogar lixo nos valões, que eu canso de ver fazendo, atear fogo no lixo, né? Que ele não jogue lixo na rua e que ele plante árvores para melhorar Plantem árvores, o ambiente. gente. É isso aí. Meu amigo. Eu só quero agradecer essa oportunidade de estar aqui aprendendo com todos esses amigos, agradecer ao Sapão, a Bia, ao professor Capilé, e agradecer a vocês, né, a audiência. Para mim é um privilégio, né, São Gonçalo ter tanta gente importante, tanta gente que contribui. Então isso traz esperança, né, para o amanhã de São Gonçalo. É isso, só quero agradecer. Isso aí, mas adiós.